Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser dessa bolsinha de crochê. É uma bolsinha infantil, mas também os adultos podem usar, né? Ela ficou super delicada, ficou bem linda. Aqui eu fiz com o fio amigurumi e essa eu fiz com o fio número 6, tá bom? Ó, com o fio amigurumi. Eu no vídeo gravei com o fio número 6, mas expliquei certinho como que eu fiz essa, tá? Essa daqui ficou medindo, ó, na altura 13 centímetros, aqui de uma pontinha até aqui embaixo, e na largura 11 centímetros. E ficou pesando, ó, depois de toda prontinha, apenas 39 gramas. Essa daqui, ó, foi que eu fiz no vídeo. Ela ficou aqui na altura 18 centímetros e aqui na largura 15 centímetros. E ficou pesando 93 gramas depois de prontinho. Essa videoaula de hoje, espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos que eu postar e já deixa o like para ajudar o canal a trazer mais e mais vídeo para vocês. Eu vou usar o fio número 6, coral vivo. Esse aqui, ele é o pêssego suspiro, tá? Mas vocês podem escolher a preferência de vocês. Na bolsinha menor, ó, eu usei aqui no lugar do coral vivo, eu usei o branco, tá bom? Mas como essa cor fica bem próximo dessa, ó, essa eu vou usar o coral, tá? Então vai ficar aí a critério de vocês, vocês podem usar a cor da preferência de vocês. Então vou usar essas três cores, né, pra fazer essa base aqui da bolsa. Vou usar o verdinho, o amarelo, pra fazer o miolinho, né, e a folhinha. Vou usar agulha de crochê 3,5, tesourinha, agulha de tapeçaria e cola pano para fazer acabamento. Se você for colocar pérola ou miçanguinha, ó, no meio da florzinha, tá? A pérola e a miçanguinha também e a agulhinha para costurar. Eu vou começar aqui com o amarelo. Ó, esse eu vou fazer com o fio número 6, né? Como eu expliquei pra vocês, com agulha 3,5. Essa aqui, ó, que já tá pronta, eu fiz com o fio de amigurumi, tá? Então, eu fiz essa com fio de amigurumi e vou fazer aqui no vídeo com o fio número 6, pra vocês verem aí a diferença dos pontos, né? O tamanho que fica, tá bom? Então, no final, eu coloco as duas juntinhas pra vocês compararem e decidir aí com qual fio vocês querem fazer, tá bom? Então, ó, com o fio amarelo, eu vou laçar aqui, ó, em 2 dedos, vou fazer o anel mágico. Puxo a pontinha do fio, eu vou subir aqui, ó, uma correntinha para fechar aqui o anel mágico, vou fazer mais uma correntinha para dar aqui a altura. E aqui dentro, ó, do lado que tá os dois fios, eu vou fazer um total de 16 pontos altos. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vou fazer aqui os 16, já volto. Fiz aqui, ó, os 16 pontos altos, vou soltar aqui essa laçadinha, vou pegar a ponta do anel mágico e vou tentar fechar aqui, ó, o máximo que der, tá? Ajusta os pontos e puxa bem, com cuidado também, né, pra não quebrar aqui o fio. Eu vou vir aqui, ó, nessa laçadinha novamente, vou cortar aqui um pedacinho do fio. Vou fazer aquele acabamentinho com a agulha de tapeçaria, tá? Ó, eu solto aqui. Você pode fechar ali com ponto baixíssimo, não tem problema nenhum. Eu gosto sempre de fazer esse acabamentinho que fica mais certinho. Então, ó. Eu vou vir aqui, ó, essa correntinha que eu fiz aqui foi só pra dar altura, tá? Então, vou pular aqui meu primeiro ponto, deixa eu pôr mais pertinho pra vocês verem. Vou pular aqui meu primeiro ponto, vou vir no segundo, ó, de trás pra frente, ajusto. Vou vir aqui, ó, de onde o fio está saindo, passo dentro aqui dessa alcinha e já pego a alcinha de baixo. E vou no ponto que eu pulei, ó, na alcinha de trás e já passo esse fio lá pra trás. Agora é só ajustar aqui, ó, e fica um acabamentinho perfeito. Esse fiozinho aqui, ó, eu vou caminhar ele um pouquinho aqui mais pra baixo e eu vou dar um nozinho aqui junto com esse inicial, tá? Eu vou dar nozinho porque, como eu vou fazer a bolsinha, né, vai ficar escondido dentro da bolsinha, não vai aparecer.
Então, vou dar aqui 2 nozinhos, ó, o primeiro eu não aperto muito, tá? Pro ponto aqui em cima não ficar repuxado. No segundo, eu já posso apertar um pouquinho mais. Ó, aperto bem. E agora, eu posso caminhar com esse fiozinho, ó, entre alguns pontinhos aqui. Pode colocar na agulha de tapeçaria ou com a própria agulha de crochê. E é só cortar o excesso e colocar um pouquinho de cola. Agora, ó, com a mesma cor que eu vou fazer o acabamento da bolsa, eu vou fazer aqui a flor, tá? Na que eu fiz com o amigurumi, ó, como eu fiz o acabamento com o branco, a flor eu fiz no branco. Essa daqui, como eu vou fazer nessa cor, né, que é o coral vivo, então vou fazer a flor nela também. Ó, vou laçar 2 vezes aqui na agulha, vou vir aqui, ó, em qualquer ponto e vou fazer aqui um ponto alto. E nesse mesmo ponto, ó, eu vou fazer aqui 5 pontos altos. 2, vou deixar essa ponta de fio aqui para eu arrematar depois. Volto no mesmo ponto. 3, 4, 5. Vou soltar aqui essa laçadinha para eu fazer meu ponto pipoca. Então, eu fiz aqui os 5 pontos altos, vou vir aqui, ó, bem no pezinho do meu primeiro ponto. Vou lá atrás, ó, vou pegar a laçadinha, ajusto aqui na agulha e passo aqui por dentro. Então, formei aqui, ó, meu primeiro ponto pipoca. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar o fio, vou pular um ponto, no próximo vou repetir o ponto pipoca novamente. Faço aqui, ó, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Solto aqui a laçadinha, ó, vem no meu primeiro ponto alto dos 5. Coloco a agulha lá atrás, ó, ajusto aqui a laçadinha e vou puxar aqui por dentro. Então, já fiz aqui meu segundo ponto pipoca. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas de separação, laço o fio, pulo um ponto, no próximo vou repetir novamente. Então, vou fazer assim, ó, por toda a volta desse círculo, tá? Do miolinho. Como eu fiz 16 pontos altos, eu vou ficar aqui com 8 pontos pipoca, porque eu tô pulando um e fazendo no outro. Então, eu vou fazer o meu, tá? Até chegar ali no finalzinho e volto já aqui com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz 2, 4, 6, 8 pontos pipoca. Já fiz aqui as 3 correntinhas de separação. Vou vir aqui bem no pezinho, ó, onde eu fiz o meu primeiro ponto pipoca. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Já vou cortar aqui esse fio. Ajusto, ó, puxo esse fiozinho lá pra trás. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o fio amarelo. Tá? Ó, vou pegar essas 2 pontas de fio aqui e vou dar 2 nozinhos. Como ela vai ficar bem aqui, ó, no meio do ponto pipoca, não precisa nem caminhar com esse fio, tá? Depois é só cortar aqui o excesso do fio e colocar um pouquinho de cola, ó. A segunda laçadinha eu posso apertar um pouquinho mais. Então, eu corto aqui o excesso, depois eu só coloco um pouquinho de cola na pontinha. Vai ficar escondidinho, não vai nem aparecer. Agora, a gente vai trabalhar com outra cor. Agora, ó, com o fio verde, eu escolhi o verde clarinho, tá? Vocês podem aí usar o verde da preferência de vocês. Eu vou laçar aqui, ó, 2 vezes na agulha. Vou vir aqui em qualquer alcinha e vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Solto 2, solto 2. Se você não conseguir fazer esse falso ponto alto, que eu laço o fio na agulha, você pode amarrar o fio aqui e subir 2 ou 3 correntinhas para ser o seu primeiro ponto alto, tá? É que eu gosto de fazer assim, ó, vou laçar o fio, volto aqui e vou fazer mais um ponto alto, então já tô com 2, puxo essa alcinha aqui, ó, esse fiozinho, pra eu arrematar já no final da próxima carreira, e volto aqui e faço mais 3 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, 1, 2 correntinhas de separação, e no mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos, que eu vou ficar com um leque. 1, 2, 3.
Então, ó, em um espacinho eu fiz um leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, vou no próximo espacinho, vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Agora eu vou laçar o fio, ó, vou vir aqui embaixo, nesse ponto que eu pulei, ó, só na alcinha de trás, e vou fazer um ponto alto alongado. Então, eu alongo, solto 2, solto 2. Volto aqui, ó, na alcinha de cima e faço mais um ponto alto. Então, eu fiz um ponto alto normal na alcinha. O do meio, ó, eu fiz um ponto alto alongado que eu peguei nessa alcinha lá de baixo, ó, eu peguei só na alcinha de trás, do amarelo. Pode pegar nas duas, não tem problema, tá? Eu peguei só na de trás mesmo. E um ponto alto normal. Uma correntinha de separação. Agora, no próximo espaço, eu vou repetir o leque, tá? Que em um espaço eu vou fazer o leque, no outro espaço eu vou fazer esses 3 pontos altos. Agora, eu venho aqui no próximo espaço e vou repetir o leque novamente. 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Então, formei aqui, ó, um leque. Uma correntinha de separação. No próximo espaço, eu vou fazer esse bloquinho aqui de 3 pontos altos que eu fiz. Então, venho na alcinha, eu faço um ponto alto. Laço o fio. Vou vir aqui no amarelo de baixo, ó, no ponto que eu pulei, só vou pegar a alcinha de trás, puxo o fio verde, alongo e completo aqui o meu ponto alto. Laço o fio, volto nessa alcinha aqui de cima, ó, de correntinha e faço um ponto alto. Olha só, fica bem diferenciado, né? Uma correntinha de separação. No próximo espacinho, eu vou repetir o leque. Então, vou fazer assim, ó, até chegar aqui no finalzinho. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, terminei aqui com um bloquinho dos 3 pontos altos, fiz a correntinha de separação, vou vir aqui no meu primeiro ponto e vou fechar com um ponto baixíssimo. Já vou cortar aqui esse fiozinho. Ó, puxo esse fio, ajusto um pouquinho e levo ele lá pra trás. E vou dar aqui, ó, 2 nozinhos, tá? Nessas 2 pontinhos de fio. Porque eu tô dando nó, né? Porque eu não gosto de dar nós atrás das minhas peças, porque vai ser uma bolsinha. Então, vai ficar escondido, não vai aparecer, tá bom? Senão, eu não ia fazer nozinho, eu ia caminhar aqui entre os pontos. Ó, o segundo nozinho, eu posso apertar mais. Esse fiozinho aqui, ó, como eu tô perto aqui desses pontos, eu posso passar ele aqui entre alguns pontos, ou com a própria agulha de crochê, ou com uma agulha de tapeçaria, tá? E depois só vou cortar o excesso e passar aqui um pouquinho de cola. Ó, vou caminhar aqui entre esses pontinhos. Eu fiz essa parte aqui da flor, né? Que vai ser a base para começar aqui a lateralzinha da bolsa. E eu vou precisar de 2 pecinhas exatamente iguais. Então, eu fiz essa aqui com vocês, ó, e vou fazer outra pecinha, ó, exatamente igual a essa, tá? Pra depois a gente montar a bolsa. Então, eu vou terminar aqui de arrematar, já vou fazer outra, e já volto aqui pra gente continuar com as outras carreiras. Agora, ó, com o fio mais claro, tá? Esse eu tô usando o suspiro. Então, ó, aqui vai ser a base da bolsa, tá bom? Eu vou trabalhar aqui, ó, apenas 2 lados, tá? Ó, este lado e este lado. Então, eu vou começar aqui nesse cantinho, ó, laço 2 vezes, venho aqui no meio do leque e vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, já vou fazer metade de um leque, porque eu vou trabalhar aqui apenas 2 lados, tá? Esse lado aqui de baixo eu não vou trabalhar, só quando eu tiver com a última cor. Uma correntinha de separação, vou no próximo espacinho, ó, e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação no próximo espaço. 3 pontos altos. 1,
2, 3. Uma correntinha de separação. Eu vou vir aqui no meio do leque, eu vou repetir o leque, tá? Porque é um canto. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Então, formei aqui o leque. Uma correntinha de separação e deste lado, ó, eu vou fazer exatamente o que eu fiz desse lado. Então, vou fazer até chegar aqui, ó, no finalzinho e já volto aqui com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, eu fiz a mesma coisa aqui que eu fiz no início, tá? Apenas 3 pontos altos. Então, trabalhei uma lateral, fiz o leque aqui no meio e trabalhei outra lateral. Eu vou subir aqui, ó, duas correntinhas, que é pra dar a altura de um ponto alto, ou 3, se o seu ponto for bem apertadinho. E mais duas correntinhas, tá? Que eu vou usar aqui pra separação, porque é em um canto. Aqui nas laterais, ó, eu faço sempre uma correntinha de separação. Mas como é aqui na ponta, tá? Eu fiz aqui 2 correntinhas. Então, eu fiz 4 correntinhas, vou laçar o fio, vou vir no próximo espaço e vou fazer aqui 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. E olha só, a carreira de baixo a gente terminou com um bloquinho de 3 pontos altos. Então, nessa carreira, a gente começou aqui com um espacinho, tá? Um quadrinho de 100 pontos altos. Então, fiz a correntinha de separação, vou vir aqui no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha de separação no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação no meio do leque, eu vou repetir o leque. Sempre que for aqui no meio do leque, eu repito o leque, tá? Que é pra fazer a curva certinho, pra ficar o quadrado certinho. Quadrado, né? Que depois vai virar um retângulo. Ó, 2 correntinhas de separação no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, ó, eu fiz aqui nessa lateral, e tudo que eu fiz aqui nessa lateral, eu vou repetir aqui na outra, tá? Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, faço aqui uma correntinha de separação, e como a gente começou com um espacinho aqui, a gente vai terminar com um espacinho também. Então, eu vou laçar o fio, vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto alto, e vou fazer um ponto alto. Já vou pôr esse fiozinho aqui pra lá, ó, pra eu caminhar ele lá pra cima junto com o outro. Então, faço aqui uma correntinha, já vou cortar esse fio, porque eu vou trabalhar 2 carreirinhas com cada cor. Então, já fiz aqui as 2 carreiras, ó, ajusto, e depois eu dou nozinho aqui nesses 2 fios, tá? Então, agora, ó, eu vou voltar aqui a minha peça, ó, vai ficar assim, tá? Eu coloquei aqui, ó, e fiz e voltei. Agora, com a outra cor, que eu vou usar essa cor pêssego. Eu vou vir aqui, ó, de onde eu iniciei. A florzinha virada pra frente, tá? Esse é o lado da frente. Eu vou repetir novamente, ó. Laço 2 vezes aqui no fio, vou vir aqui no meu primeiro ponto, ó, nesse ponto que ficou aqui, e vou fazer aqui um ponto alto. Você pode amarrar o fio e subir aí 2 ou 3 correntinhas. E no espacinho, ó, eu vou fazer 2 pontos altos, para eu começar com um bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu fiz o primeiro ponto alto. Deixa eu puxar esse fio aqui, ó, essa ponta de fio para eu amarrar depois. Ó, fiz o primeiro ponto alto em cima do ponto alto. E fiz mais 2 pontos altos no espacinho. Vou começar a fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na carreira de baixo. Então, faço uma correntinha de separação. No próximo espacinho, um bloquinho com 3 pontos altos. Eu vou repetir agora 2 carreiras com essa cor, exatamente igual às 2 carreiras que eu fiz embaixo.
Quando chegar lá no finalzinho, eu volto com outra carreira, tá? São exatamente igual. A única diferença aqui é que eu mudei a cor. Ó, já tô chegando aqui no meio do leque, e no meio do leque eu vou repetir o leque, tá? Da mesma forma que eu fiz na cor de baixo. Pra não ficar tão repetitivo, ó, eu vou terminar essa carreira, tá? Aqui eu vou fazer um leque, vou fazer os bloquinhos de 3 pontos altos. Quando chegar aqui no finalzinho, eu vou colocar 2 pontos altos aqui dentro, e na segunda correntinha, ó, eu vou fazer o meu terceiro ponto alto. Faço as correntinhas, tá? 4 correntinhas, vou virar a peça e vou seguir fazendo a carreirinha. E quando eu chegar aqui no finalzinho, ó, eu volto aqui com vocês, tá? Pra gente continuar. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da segunda carreira, fiz a correntinha de separação, vou laçar o fio e vou vir aqui no meu primeiro ponto e fazer aqui o meu último ponto alto. Já vou jogar essa pontinha de fio aqui, ó, pra eu amarrar os dois depois. Faço aqui uma correntinha e corto aqui essa pontinha de fio. Ó, aqui no final e aqui no começo ficou com o espacinho, tá? Se você for aumentar carreiras aqui de cada cor, tem que sempre começar e terminar com esse quadrinho, porque agora quando a gente for trabalhar os 4 cantos, esse quadrinho aqui, esse espacinho, vai ser onde a gente vai fazer os leques, tá bom? Ó, então eu fiz aqui, trabalhei 2 cores, né? A terceira cor eu vou usar a mesma cor da flor para fazer os 4 lados, só que antes de eu fazer isso, ó, eu vou pegar essa outra pecinha e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Mas como que a gente vai fazer? Essa bolsinha, ela vai ter 2 lados, tá? Então, esse vai ser um lado da bolsa e aqui vai ser outro, ó, vou pôr assim, avesso com avesso, ó. Pra eu saber de que lado que eu vou fazer agora as carreirinhas, tá? Porque se você for fazer aqui da mesma forma que você fez aqui, ó, depois, na hora de colocar aqui, vai ficar uma flor de um lado, outra flor do outro. Como eu quero as 2 flores no mesmo espacinho aqui, né, no mesmo lugarzinho, ó, agora eu vou começar assim, tá bom? Pra ficar igualzinho, ó. Depois, na hora que for emendar a bolsa, dá certinho. Então, eu vou começar aqui deste lado, faço aqui as 2 carreiras nessa cor mais clara, e depois vou fazer as 2 carreiras na cor mais escurinha, tá? Então, você coloca aqui, ó, na primeira carreirinha pra você não se perder. Vou começar deste lado até este lado, tá? Eu vou fazer essa outra peça, ó, e volto aqui pra gente fazer com a cor da flor e já fechar a bolsinha. Terminei, ó, as 2 peças, tá? Elas vão ficar, ó, elas vão ficar assim. A parte do lado direito da peça, ó, pra fora, tá? E os 2 quadrinhos vão ficar aqui juntinhos. Então, como que a gente vai fazer a próxima carreirinha, ó? Vou pegar aqui a peça, que tá virada aqui pra cima, e vou fazer agora, ó, uma carreira com o fio mais forte, tá? Que é da cor da flor. Então, eu vou dar uma volta aqui nos 4 cantos com esse fio. Da mesma forma que eu fiz as outras carreirinhas, tá? Vou começar aqui do meio, ó, só pra ficar mais fácil, né, pra gente visualizar, ó. Venho aqui, laço aqui, ó, 2 vezes, faço meu primeiro ponto alto. Nesse mesmo espacinho, eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Mesma forma que eu fiz com as outras cores, ó. Puxa esse fiozinho pra arrematar depois. Uma correntinha de separação. No próximo espaço, bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. No meio do leque, eu vou repetir o leque. 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. No mesmo espaço. Voltei aqui, ó, a gatinha subiu aqui na mesa, tive que parar um pouquinho pra tirar ela. Então, aqui eu fiz, ó,
um leque, tá? Dentro do leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vou vir aqui no espacinho fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Eu vou vir em cada espacinho desse fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Quando chegar aqui, ó, no cantinho, eu volto pra explicar certinho pra vocês. Fiz aqui, ó, lateral, cada espacinho, bloquinho de 3 pontos altos, separado com uma correntinha. Já fiz aqui a correntinha de separação e vou vir aqui, ó, e fazer um leque nessa alcinha que a gente tinha feito aqui, né? Que era o ponto alto e as correntinhas de separação. Então, vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui no mesmo espacinho. Então, formei um leque, ó, aqui nessa ponta. Vou fazer aqui uma correntinha de separação, vou vir aqui no próximo espacinho, ó, pulei o bloquinho, venho no onde era o ponto alto. Então, vou fazer aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou laçar o fio e aqui, ó, aonde que eu tenho esse leque, né, que eu tinha feito aqui metade, ó, eu vou fazer também um bloquinho aqui de 3 pontos altos. Eu tinha feito só um bloquinho ali, né? Agora eu fiz aqui, ó, um bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha e venho aqui, ó, no próximo espaço, o bloquinho de 3 pontos altos. E eu vou fazer assim, ó, que ainda falta um, tá? Deixa eu fazer mais uma aqui pra eu não esquecer. A correntinha de separação. E eu vou fazer assim, ó, até eu chegar aqui aonde eu comecei, tá? Dessa mesma forma. Ó, aqui um bloquinho, no meio do leque eu vou fazer o leque. E aqui vou fazer bloquinhos, ó, de 3 pontos altos, aqui também, igual eu fiz aqui deste lado, tá? E aqui eu faço o leque. E quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Fiz aqui, ó, nos quatro lados, tá? Fiz aqui a correntinha de separação. Então, vou vir no meu primeiro ponto alto, ó, bem aqui no pezinho. No pezinho não, é bem em cima. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou cortar aqui esse fio. Solto aqui da agulha, puxo esse fiozinho lá pra trás. Ajusto. E esses 2 fiozinhos, ó, eu vou dar 2 nozinhos. Depois eu vou caminhar com ele aqui entre alguns pontinhos, tá? Cortar o excesso e passar um pouquinho de cola. Essas 2 pontas aqui, ó, esses fios que ficaram aqui na lateral onde eu amarrei, eu passei eles pra trás, já trabalhei aqui por cima. Então, depois é só cortar aqui o excesso do fio e pôr um pouquinho de cola. Eu fiz aqui, ó, um ladinho da bolsa. Eu achei que era aqui, mas não era aqui não. Ó, fiz aqui um ladinho da bolsa, tá? Ó, já tá prontinho. E agora, pra começar o outro lado, ó. Então, aqui ficou um lado da bolsa. E aqui, ó, vai ser o outro lado. Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer a carreira, mas já vou fazer e emendar, tá? Pra ficar mais fácil. Como se fosse emendar aqui os square. Então, ó, como aqui vai ser a parte de cima da bolsinha, ó, que vai ser a parte de cima, eu vou começar aqui bem próximo do leque, pra quando eu chegar aqui no leque, ó, eu já vou começar a fazer a emenda aqui embaixo, tá bom? Deixa eu pegar aqui a agulha. Então, eu vou vir aqui, ó, laço 2 vezes na agulha, venho aqui nesse espacinho, faço aqui os 3 pontos altos. Puxo esse fiozinho, ó, já deixo ele aqui. Faço aqui uma correntinha de separação, eu vou aqui no meio do leque e já vou fazer aqui metade de um leque. Os 3 pontos altos. Então, eu iria fazer aqui agora 2 correntinhas, né? Vou fazer apenas uma correntinha, ó. Coloco as peças aqui bem certinho, ó, avesso com avesso, pra ver onde vai ficar certinho, tá? Então, fiz aqui, ó, vai ficar aqui, vou emendar aqui. Ó, fiz uma correntinha de separação, vou vir aqui no meio deste leque, ó, e vou fazer mais uma correntinha aqui de separação. Ó, fiz mais uma correntinha, vou laçar o fio e vou vir aqui e completar o leque.
fazer mais 3 pontos altos. É como você fosse emendar, né, aqueles square, aqueles quadradinhos da vovó que eles falam. Da mesma forma. Ó, fiz aqui a outra metade do leque. Agora eu vou vir aqui no próximo espaço, ó, a correntinha eu faço aqui dentro. Então, fiz a correntinha, vou lá, pego o fio, vou voltar aqui, ó, no próximo espaço deste lado e fazer os 3 pontos altos. Então, vou fazer a emenda assim, tá? Pra já ficar emendado um lado no outro. Ó, ao invés de fazer a correntinha, eu vou lá do outro lado, no espacinho, puxo o fio, passo aqui por dentro da laçadinha, então já fiz a minha correntinha. Laço o fio, ó, aqui por cima. Volto no próximo espacinho aqui e faço o meu bloquinho de 3 pontos altos. Eu achei que foi a forma mais fácil, né, de fazer a emenda aqui. Você pode fazer normal os dois lados, depois costurar com uma agulha de tapeçaria, ou fechar com ponto baixíssimo. Ó, ao invés de fazer aqui a correntinha, deixa a pontinha de fio lá pra dentro, pra eu arrematar tudo aqui depois. Ó, ao invés de fazer a correntinha, vou vir no próximo espacinho, faço a correntinha, laço o fio, venho aqui, ó, e faço o bloquinho novamente, de 3 pontos altos. Ao invés de fazer a correntinha, vou no próximo espacinho, faço minha correntinha de separação, laço o fio, venho aqui no próximo espacinho, bloquinho de 3 pontos altos. Ao invés de fazer correntinha, eu vou no próximo espacinho, fecho a minha correntinha, laço o fio, venho aqui, ó, a curva onde eu vou fazer o leque, e vou fazer aqui 3 pontos altos. Uma correntinha, vou vir aqui, ó, no meio do leque da outra carreira, e faço aqui, ó, mais uma correntinha. As gatinhas subindo aqui na mesa de novo. Uma correntinha, laço o fio e vou vir aqui e terminar esse leque. Então, vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos. Subiu na mesa e ainda tá pegando a linha. Ó, ao invés de fazer a correntinha de separação, já começa aqui na próxima lateral. E faço a correntinha, laço o fio, vou no próximo espacinho, bloquinho de 3 pontos altos. E assim eu vou fazer, ó, por 3 lados, grudando um lado na outra, tá? Uma bolsinha na outra. Solta, Jasmin. Ó, que eu já grudei aqui de um lado, já emendei, né? Grudei não, emendei, é a forma da gente falar. Ó, emendei aqui de um lado, vou emendar aqui na parte de baixo, vou emendar aqui nessa parte, e quando chegar aqui, eu sigo fazendo só de um lado, que vai ser o lado que vai ficar a bolsinha, tá? Então, vocês seguem fazendo aqui, ó, da mesma forma, e quando chegar aqui em cima, ó, eu volto com vocês. Cheguei aqui em cima, ó, onde eu iniciei, então, ó, eu emendei este lado, emendei aqui a parte de baixo, né, até aqui eu expliquei pra vocês, e continuei fazendo a mesma coisa, tá, ó. Emendei aqui no leque, fiz o leque, emendei, e quando eu cheguei aqui, ó, fiz aqui metade do leque, emendei, e continuei agora só de um lado, tá? Não fiz dos dois lados. O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou vir aqui, onde eu iniciei meu bloquinho, ó. Venho aqui no meu primeiro ponto alto e vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo para finalizar a carreira, tá? Eu já tinha feito aqui a correntinha de separação. Então, como eu vou fazer agora uma carreira de ponto baixo, esse fiozinho inicial, ó, eu já passo aqui por alguns pontinhos. Posso até pular alguns pontos, se passar, né? Porque depois eu já vou passar por cima dele todo. Já fica aqui arrematado certinho. Vou jogar ele aqui pra trás, pra não me atrapalhar. Então, vou voltar aqui, ó. Fechei aqui, né, com ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha, ajusto bem, só pra eu começar aqui a minha carreirinha de ponto baixo. Então, venho no meu primeiro ponto e faço um ponto baixo. No segundo ponto, ó, um ponto baixo.
no terceiro ponto, um ponto baixo. Aonde eu tenho uma correntinha de separação, eu vou fazer também um ponto baixo. Que agora a gente vai fazer um acabamento, né, pra ficar bem certinho. E sigo, ó, em cima de cada ponto alto, faço um ponto baixo. Então, cheguei aqui, ó, no cantinho, tá? Onde eu fiz a emenda. Vou vir aqui no meio, ó, desse leque, faço um ponto baixo. Aqui onde eu fiz a emenda, ó, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui do outro lado, ó, no meio do leque, um ponto baixo, tá? Então, fiz aqui, ó, pra ficar bem certinho. E sigo agora, ó, com um ponto baixo para cada ponto alto. Vou fazer assim, dessa mesma forma, ó, até chegar no finalzinho dessa carreira. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, já fiz o ponto baixo no espaço de correntinha. Vou vir aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo e fechar com ponto baixíssimo. Subo aqui uma correntinha só para dar altura, volto no mesmo ponto, ó, e faço um ponto baixo. E agora nessa carreira a gente vai apenas repetir, tá? Para cada ponto baixo, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou fazer até chegar aqui no finalzinho dessa carreirinha. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz o último ponto baixo. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto. Então, ó, eu terminei aqui as duas carreirinhas de ponto baixo. Deixa eu só explicar aqui pra vocês. Nessa daqui, ó, que eu fiz com o fio amigurumi, eu fiz as duas carreirinhas de ponto baixo. E agora eu fiz aqui uma carreira de ponto alto, que for pra passar, ó, esse fiozinho aqui, tá? Só que eu achei que ficou um pouco apertado quando for pra puxar. Pra gente fechar aqui. Então, achei que ficou meio apertadinho. Nesse daqui, o que eu vou fazer? Eu apenas vou mudar, ao invés de fazer o ponto alto, eu vou fazer um ponto alto duplo. Pra ele ficar mais larguinho, pra gente passar a cordinha dentro. Então, eu vou subir aqui, ó, uma, duas correntinhas, só pra dar altura aqui pra eu começar, tá? Então, vou laçar aqui duas vezes, volto no mesmo espacinho e vou fazer aqui um ponto alto duplo, ó. Solto de duas em duas laçadinhas. Novamente, laço duas vezes, vou no próximo espaço, um ponto alto duplo. Duas vezes, vou no próximo ponto, um ponto alto duplo. E eu vou fazer assim, ó, por toda a volta, tá? Em cima de cada ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto duplo, tá bom? Esse eu fiz com ponto alto normal. Esse que eu fiz no amigurumi. Tá bom? Se vocês quiserem, pode fazer com ponto alto normal. Só que eu acho que o ponto alto duplo, ele vai ficar mais maleável, né, pra na hora de fechar. Então, vou seguir fazendo o meu aqui, ó, e já volto. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz meu último ponto alto duplo. Essa correntinha aqui eu não vou contar como ponto, então, venho aqui no meu primeiro ponto e fecho aqui, ó, com ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma correntinha só pra dar altura aqui, né, fechar, ó. E vou voltar aqui nesse mesmo ponto, fazer um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer um biquinho, né, pra finalizar aqui essa carreirinha. Então, fechei aqui, ó, fiz aqui um ponto baixo, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto no próximo, um ponto baixo. E eu vou fazer assim, ó, por toda a borda da bolsa. Fica esse biquinho bem delicado, ó, parecendo uma rendinha. Então, vou fazer até chegar aqui no finalzinho. Fiz por toda a volta, ó, da bolsinha. Então, fiz aqui as três correntinhas, vou vir aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Já vou cortar aqui o fio, vou soltar aqui da agulha, puxo esse fio aqui lá pra trás, pra eu arrematar esse fio, tá? Da mesma forma que eu arrematei os outros fios. Ó. Eu vou caminhar com ele aqui por alguns pontos, depois vou cortar o excesso e colocar um pouquinho de cola. E aqui a gente fez, ó,
toda a bolsinha, tá? Apenas agora vamos fazer a parte que vai fechar aqui e a alcinha. Com o verdinho, ó, eu vou fazer aqui um cordão com 50 correntinhas. Então, dou uma torcidinha aqui no fio, puxo e vou fazer aqui, ó, 50 correntinhas. Eu vou precisar de 2 cordão, tá? Eu vou fazer aqui 50 correntinhas. Eu já fiz um, ó. Esse cordãozinho vai ser o que a gente vai passar aqui pra colocar a florzinha aqui na ponta, tá? Tanto serve, né, pra decorar a bolsinha, quanto pra gente puxar depois pra fechar, tá? Então, já tem um cordão com 50 correntinhas e vou terminar o outro, ó, pra gente colocar depois a florzinha na ponta. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz as 50 correntinhas. Vou cortar aqui um pedacinho do fio. Solto aqui da agulha. E eu vou colocar esse fiozinho, ó, essa pontinha aqui na agulha de tapeçaria. Pra eu passar ali por dentro do espaçamento, né, que a gente fez. Deixa eu só colocar aqui, ó, na agulha. Não consigo colocar o fio na agulha. Uma agulha deste tamanho. Sempre fica uns fiozinhos pra trás. Deixa eu só colocar aqui, eu já volto. Coloquei aqui, ó, o cordãozinho na agulha de tapeçaria. Deixo a bolsa dobrada aqui, ó, a bolsinha dobrada no meio certinho. Então, esse fio vai ficar aqui, ó, vai sair aqui, tá bom? Então, ó, eu passo por dentro de um, ó, por baixo de um, por cima do outro, por baixo de um, por cima do outro. Eu vou fazer isso na metade, com essa ponta, e vou fazer depois do outro lado com a outra metade que a gente fez, tá bom? Com esse. Depois eu viro a peça, ó, e passo aqui por trás, tá? Da mesma forma que eu tô passando esse outro aqui, ó, deste lado, ó. Um por baixo, um por cima, um por baixo, um por cima. Vou pôr os dois lados, ó, e já volto aqui com vocês. Coloquei aqui, ó, de cada lado um fiozinho, tá bom? Então, deste outro lado aqui, onde que a gente fez o acabamentinho, ó, tem as duas correntinhas que eu subi e o primeiro ponto alto, tá? As correntinhas, como eu não contei como ponto, ó, eu passei elas junto com o primeiro ponto alto. Porque senão, quando chegar aqui, ó, não dá certinho, tá? Pra ficar assim, ó, um de cada lado. Assim dá certinho, ó, tá bom? Então, agora, ó, isso aqui você vai usar pra amarrar a bolsinha depois. Eu vou fazer uma florzinha pra colocar aqui, ó, em cada pontinha. Mas antes disso, eu vou fazer aqui um cordão de correntinha de 1 metro, tá? Pra fazer a alcinha. Então, vou fazer o cordão de correntinha de 1 metro. Quando tiver 1 metro, eu volto aqui com vocês, porque a gente vai voltar com pontos baixíssimos pra ficar mais reforçadinho. Ou você pode fazer aí a alcinha, tá? Da preferência de vocês. Eu acho que assim, a bolsa, como ela é bem delicada, o cordão de correntinha e voltar com um ponto baixíssimo já fica bem delicadinho. Pra fazer a alcinha não precisa nem contar aqui as correntinhas. Eu vou usar a fita e vou medir. Quando eu tiver 1 metro, ó, aí eu volto aqui com vocês. Fiz aqui, ó, o cordão com 1 metro de correntinha. E agora, ó, eu pulo aqui a primeira, venho na próxima, ó, e faço um ponto baixíssimo. E vou seguir assim, ó, pra cada correntinha, ó, pega essa alcinha, um ponto baixíssimo, na próxima, em cada correntinha, ó, um ponto baixíssimo. Vou fazer até chegar no finalzinho desse cordão de correntinha. Pra fazer a outra bolsinha, ó, que eu fiz no fio amigurumi, eu fiz aqui com 90 centímetros, tá? Porque é uma pecinha um pouco menor, né? Então, eu fiz com 90 centímetros. Mas depois eu dei o nozinho aqui, então ela ficou um pouco menor, tá? A alcinha você pode regular. Eu vou terminar de fazer essa minha aqui e já volto. Fiz o ponto baixíssimo, ó, por toda o cordão de correntinha. Então, cheguei aqui no último, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Eu já vou cortar aqui a pontinha do fio. Vou soltar aqui, ó, ajusto bem e vou dar aqui, ó, 2 nozinhos nessa ponta de fio.
Segundo nó eu posso apertar bem. Vou cortar o excesso. Depois que a gente colocar a alcinha que der o nó, eu vou pôr um pouquinho de cola. Então, aqui, ó, eu fiquei com o cordão de correntinha. Eu vou vir aqui na minha bolsinha, ó. E aqui, ó, neste ponto que ficou aqui no meio, ó, eu vou vir bem aqui nesse espaço, ó. No espaço bem aqui de cima, tá? Vou colocar a agulha, ó, de dentro pra fora. Eu vou puxar aqui esse cordão por esse pontinho. Vai ficar um pouquinho apertado, mas ele passa. Ó, passou aqui. Agora eu vou dar um nó aqui na ponta, pra não ter o problema de sair. Se a alça ficar um pouco comprida, você pode dar um nó mais pra baixo, tá? Deixa eu só puxar um pouquinho mais aqui, pra ficar mais fácil de dar o nó. Ó, vou empurrando aqui pra ficar bem na pontinha. Como aqui eu amarrei os 2 fiozinhos, tá? Depois eu vou passar um pouquinho de cola nessa pontinha. Então, já coloquei aqui, ó, a alça de um lado. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado, tá? Não precisa deixar a alça totalmente retinha, não, porque o bonito dela é deixar meio torcidinho. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Neste ponto, põe a agulha de dentro pra fora. Pego essa outra ponta aqui e vou puxar aqui por esse pontinho. Vou dar um nó, ajusto, ó, deixo bem aqui na pontinha. Se a alça ficar grande, né, como eu já expliquei, você pode dar um nó maior aqui dentro, ó. Você pode deixar isso aqui pra dentro e dar outro nozinho aqui, ó. Opa, vou colocar aqui que não tá dando pra ver. Pode dar um nozinho aqui, ó, e colocar lá pra dentro, tá? Mas eu vou deixar assim. Agora, ó, com a alça já colocada, todas as peças colocadas, o que falta? Falta apenas as florzinhas que vai colocar aqui na pontinha. Eu vou ensinar vocês a fazerem as florzinhas. Ó, essa daqui que eu fiz com o fiozinho amigurumi. Eu fiz a florzinha, vai ser exatamente igual eu vou ensinar a florzinha pra vocês, tá? Vai ser esse mesmo modelinho. Só que essa aqui eu coloquei uma florzinha em cada pontinha, então eu fiz 4 florzinhas. Atrás, ó, depois que eu coloquei a pérola, tudo bonitinho, eu peguei um pedacinho aqui de feltro, cortei um círculo, ó, colei com cola pano, tá? Pra tampar aqui. Mas o que eu vou fazer nessa outra? Eu vou fazer, assim, 2 florzinhas, ó, e vou colar uma na outra, tá? Pra cada pontinha dessa. Então, aqui eu vou colocar 2 florzinhas, nessa eu vou colocar 2 florzinhas em cada uma, tá? Pra essa daqui. Então, eu vou ensinar agora vocês fazerem a florzinha e a bolsa já vai ficar prontinha. Pra flor, eu vou usar a mesma cor que eu fiz a flor da bolsa, tá? E fiz a base dela, né? A lateralzinha de fora. Então, eu vou fazer aqui, ó, o anel mágico, uma flor bem facinha, tá? Ó, eu vou fazer uma correntinha aqui só pra fechar o anel mágico. Então, aqui eu já tenho o meu anel mágico. Já tenho aqui o anel mágico pronto. Eu vou vir aqui do lado, tá? Esses 2 fios, e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, sem apertar, tá? Pra não ficar muito, a pétala muito pequenininha. Venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Então, já tenho, ó, uma pétala pronta. A flor vai ser apenas assim, tá? Ó, fiz o ponto baixo, faço 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui no anel mágico, um ponto baixo. Então, já tenho 2 pétalas. Eu vou fazer aqui um total de 6 pétalas, ó. 1, 2, 3 correntinhas, volto no anel mágico, um ponto baixo. Já tenho 3. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo. Já tenho 4. 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui no anel mágico, faço um ponto baixo. Já tenho 5. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Então, antes de fechar essa 6ª pétala, ó, já venho aqui e puxo a pontinha do anel mágico, ajeito os pontinhos, ó, não precisa apertar tanto. Volto aqui na minha laçadinha, já fiz aqui as 3 correntinhas, então vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5 e aqui a 6ª pétala. Venho no meu ponto baixo, ó, que eu iniciei, passo a agulha aqui por trás, puxo o fio e fecho com ponto baixíssimo. Vou cortar aqui a pontinha do fio,
solto, ó, ajusto, coloco a agulha aqui de trás pra frente e vou puxar esse fiozinho, ó, lá pra trás. Então, esse fiozinho, eu vou amarrar ele, ó, com esse fio inicial, tá? Do anel mágico. Agora sim, eu puxo o fiozinho aqui do anel mágico, ó, pra ficar bem fechadinho. Ajeito, ó, as pétalas, tudo certinho. Puxei bem. Vou pegar essa ponta inicial e essa ponta que eu acabei de cortar, ó. Dou um nozinho sem apertar muito, pra não repuxar aqui o ponto. E agora, dou um segundo nozinho e aperto um pouquinho mais. Vou cortar aqui esse fio, porque como eu expliquei, né, eu vou colar uma florzinha na outra, vou colocar duas, uma de frente pra outra. Ó, a florzinha, ela ficou prontinha. Eu sempre gosto de pegar a tesourinha, ó, e colocar aqui no meio de cada pétala e puxar bem. Para as pétalas ficarem bem certinho, ó. Puxo bem. E agora, se você quiser, você pode deixar assim. Mas se você quiser, ó, você pode colocar uma pérolinha no meio, tá? Eu coloquei, ó, a pérolinha no meio, mas você pode deixar assim também, porque a gente vai juntar agora uma na outra, aqui na bolsinha, ó. Deixar a alça pra lá. Então, vou pegar aqui, ó, uma pontinha dessa. Eu vou cortar aqui um pedacinho aqui esse fio, deixo só um pedacinho. E vou colar, tá? Você pode colar ou costurar. Eu gosto de colar. Essa cola aqui, depois que ela seca, ela não solta. Eu gosto de colar, porque eu já colo todas essas pontinhas de fio que ficou aqui. A pontinha da linha, né, que eu costurei a pérola. Ó, eu coloco aqui o meu fiozinho, ó. Vou colocar mais colinha aqui pra ficar bem certinho. E como eu falei pra vocês, eu vou colar aqui uma florzinha, né, pra fechar, pra não ficar aparecendo. Então, venho aqui com outra florzinha, ó. Passo uma colinha aqui. E vou juntar aqui uma na outra. Você pode tanto juntar pétala com pétala, quanto aqui no intervalo, tá? Eu vou deixar pétala com pétala, que eu acho que fica mais certinho aqui. Ó, segura aqui um pouquinho pra colinha secar. Essa cola, antes que você vai lavar a peça, você tem que deixar pelo menos, se eu não me engano, não sei se 72 horas, por aí, tá? Mas na embalagem tá escrito, ó. Então, vou fazer dessa mesma forma nas 4 pontinhas, tá bom? Olha como fica bem delicadinho, né? Então, vou terminar a minha, ó, e já vou voltar aqui com a peça prontinha pra vocês. E ficou prontinho, olha só que gracinha. Linda, né? Essa feita com o fio amigurumi e essa feita com o fio número 6. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todas com Deus. Tchau!